Olá, sejam todos bem-vindos ao Pandcast, o podcast do Pandola. Meu nome é Renan Barbosa e eu vou trazer para vocês hoje o episódio 65. E a gente trouxe 4 convidados, 4 ex-alunos do Pandora que hoje estão na faculdade e a gente vai tratar do assunto como será o estudante pós-pandemia. Várias ideias legais, um assunto top. Vamos começar? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Estamos gravando aqui o Pandcast. O Varela está um pouco diferente, com um pouquinho de cabelo a mais e alguns anos a menos. Tudo bem com vocês, gente? Júlia, Lê, Maju, Breno, os nossos convidados aqui desse episódio de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo ótimo. Tudo certo. Oi, Tudo perfeito. Boa. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? O único novato aqui sou eu, porque Breno já gravou o podcast antes, Maju também já gravou, Lê já gravou, Júlia já Eu gravou. não gravei, não. A Lê não gravou? Ah, então é nós Não. dois. Nós dois somos novatos aqui. Nós dois somos os iniciantes aqui. Porque o resto da galera, Lê, o resto da galera já é famoso. Já é influencer. Já são influencers. A gente vai falar hoje de um assunto, né, que a gente andou pensando aqui nas pautas, né? E esse nosso papo de hoje, ele vai mostrar um pouco, né? Todos que estão aqui com a gente, né? A galera toda já está na faculdade, são todos ex-alunos Pandora, são ex-sangue laranjas, ou sangue laranjas para sempre, eu acredito. E todos eles passaram pelo Pandora, hoje já estão na faculdade, né? E a gente vai falar de um assunto hoje, né, nesse episódio, que, na verdade, todos os estudantes do Brasil passaram, né, que foi essa pandemia e os estudos online, e como isso, né, influenciou na vida de cada um e como, assim, a gente vê que vão ser esses alunos pós-pandemia. Como que vai ser a educação pós-pandemia? Como que vai ser aprender pós-pandemia? Então, a gente vai bater esse papo hoje aqui, né? E explanar um pouco mais essa ideia para a gente sintetizar, né, tudo isso. E eu queria saber de vocês, né, como que foi, né, o ano passado de vocês. Eu acredito que ano passado a maioria de vocês estava no Pandora ainda, né? Como que foi, né, o Pandora, na verdade, para vocês nesse ensino remoto, nesse ensino online, né? Como que foi a experiência de vocês, né? Vamos lá, quem quer começar a falar aí com a gente? Pode ser o Breno? Já deu um sorrisinho ali, ó. Breno, conta pra mim, né? Tipo, Bial, conta pra mim. O que você achou? Como que foi? Como que foi estudar no meio de uma pandemia? Fala aí. Primeiro, oi, gente. Prazer, me chamo Breno, para quem não me conhece. E respondendo a sua pergunta, Barbosa, eu acho que foi assustador, porque eu sempre estudei no modo tradicional, né, livro, presencial, professor, e do nada, em uma semana, vou ser tudo online, com o vírus lá fora e tudo, foi bem assustador mesmo. Mas eu creio e vi que o Pandora, ele amenizou um grande fardo que tinha na gente, porque em menos de uma semana eles já se prepararam, fizeram toda uma programação online, já eles não deixaram a gente de mãos atadas, e isso foi o essencial, assim, nessa pandemia, foi a dedicação de todos, que a gente conseguiu ter as aulas normalmente, não parou por nenhum tempo, e sem contar também os professores, todas as ajudas que deram, as aulas online, os plantões, os próprios alunos também, um ajudando o outro. Isso fez com que fosse ficar mais leve e um pouquinho mais fácil de se aprender. Como que você se adaptou na sua casa, Breno? Como que foi? Nossa. Como que foi a sua adaptação assim, para o online? De começo, acho que cada mês eu ia para um canto da casa, né? Tentar onde eu ia me identificar aqui. Mas de começo eu larguei um pouco o caderno, comecei a usar mais a aula, gravar, tirar foto para poder depois fixar. Aí eu já peguei um espaço mais confortável para poder também ter o celular, a câmera, tudo.
E foi um pouquinho difícil, né? Como eu disse, acostumado no papel, mas deu para se virar aqui. Entendi. Ainda bem. E, Maju, para você, como é que foi esse rolê de ter que estudar online? Para mim foi bem difícil, viu? Porque eu, que nem o Breno falou, eu estava acostumada a estudar sempre com livro e tal. E em 2019, né, eu fiz cursinho também. E aí tive um ano presencial e um ano online, 100% praticamente. Então, tipo, em 2019 ainda, às vezes eu ficava no cursinho à tarde, estudava à tarde, porque eu moro num condomínio que tem muita criança. Então, assim, sempre tem muito barulho, né? Eu também. Eu Então eu também. sempre tenho esse problema, sabe? Trabalhar em casa no ano passado, minha amiga Foi e um meus inferno. amigos. Nossa, que vontade de abraçar Exatamente. essas crianças. Nossa. E aí, assim, no começo ainda que, como eu sempre estudei, tipo, na escola ou no cursinho, eu não tinha, assim, um lugar para estudar. Eu estudava na cozinha, Uhum. porque eu não ficava tanto tempo, assim, em casa estudando, né? Eu ia para aula, no meu ensino médio eu ia para aula, ficava na escola e tal. Então, assim, eu tinha às vezes a tarde inteira, mas daí eu também fazia outras coisas, né? Eu não ficava assim o tempo todo na minha casa. E aí, esse problema das crianças foi se tornando assim insuportável, porque o barulho era imenso, eu não conseguia ouvir a aula de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário, tinha criança na rua. E criança tem um negócio que ela gosta de gritar. É, Sabe? Criança gosta de gritar. Eu não foi. entendo. A gente cresce, a gente não sai gritando, sabe? A gente não. A gente conversa, tal, mas criança grita. Criança grita. Criança berra. E aí depois eu tinha falado com meu pai, e aí ele tinha uma escrivaninha assim que ele não estava usando, daí a gente trouxe assim, adaptou meu quarto, teve que mexer assim na logística do quarto. Aí eu acabei colocando a mesinha, que é onde eu fico hoje, e aí eu comecei a passar o tempo inteiro dentro do meu quarto, isso também não é legal. Mas comecei a adaptar assim a minha rotina desse jeito. Eu não sei, assim, o pessoal, mas eu sentia que eu tava me cobrando muito mais ano passado do que antes, porque eu falava, tipo, meu, eu tô em casa o tempo todo, sabe? Não tem desculpa, assim, não tem como eu sair que não vai dar tempo. Não, eu tenho que fazer esse negócio hoje. Sim. Então eu ficava muito assim na minha cabeça, isso não me ajudou, foi horrível. Também, outra coisa que eu tive, assim, no meio do caminho foi que meus dois vizinhos do lado, assim, o de baixo e o de cima, entraram em reforma ao mesmo tempo. Então, eu passei agosto inteiro com reforma em casa, praticamente, né? Porque a parede, assim, é colada. Então, foi horrível também, mas daí de setembro, outubro, assim, no final do ano e no período dos vestibulares, eu tive mais paz, dizemos assim, né? Mas foi bem, bem desafiador, eu diria, Sim, porque era uma coisa que eu realmente não estava acostumada. entendi. A gente está levantando, né, primeiro esse assunto de como foi, né, porque eu andei lendo algumas matérias, né, de alguns sites, e são números assustadores, sabe? A gente está falando de cursinho pré-vestibular, né, a gente está falando de vocês que têm, né, o mínimo de condição, né, que conseguiu estudar, né, online. Só que a gente pensando na educação geral do Brasil, cara, os números são assustadores, sabe? Vocês devem ter visto também várias coisas desse tipo, né? Como, por exemplo, eu estou vendo aqui agora, né, no site da UOL, durante a pandemia, 67% dos alunos tiveram dificuldade para se organizar, sabe? E se organizar do tipo, ainda que esses 67, pelo que eu estou lendo aqui, são alunos que tiveram acesso à internet, à estrutura para poder estudar, né? Mas, se eu venho aqui numa outra matéria que é do G1 também, um outro estudo aponta que 78 mil alunos deixaram de estudar na pandemia, isso falando do estado do Espírito Santo. Então, quer dizer, esses que deixaram de estudar, cara, foi por falta de estrutura mesmo, sabe? Foi por não ter uma internet, não ter sabe? Não ter um Um celular, não ter um computador. computador, sabe? Não ter, talvez até não ter um lugar para estudar,
sabe? Descendo um pouco mais aqui, né, a matéria, ela diz, é o caso da mãe, né, que chama Thaís. Ela diz aqui que ela mal tinha comida na geladeira para os 5 filhos, quem dirá ter um celular ou um computador, sabe? Então, assim, quando a gente pensa que essa pandemia ela veio e ela mudou, né, vários parâmetros, falando da gente, de estudo e tudo mais, quando a gente olha para casos assim, né, a gente percebe que realmente há uma desigualdade, há né, uma discrepância, né, em relação a essa quantidade de gente que deixou de estudar, sabe? E falando, né, volta a repetir, a gente está falando aqui, né, dessa conversa de cursinho pré-vestibular, mas a gente está falando aqui de ensino básico, sabe? Crianças que na primeira, segunda, terceira série deixaram de ter o estudo, né, por conta de uma falta de estrutura, né? E voltando, né, no que a gente estava falando, dos desafios e tudo mais, Lê, como que foi para você organizar a sua rotina? Como que foi para você acordar de manhã? Não sei se para você isso é fácil ou não. Para mim, acordar de manhãzinha, 6 da manhã, minha amiga, olha, nesse frio, Deus me livre. Mas assim, como que foi para você organizar sua rotina? Foi fácil, foi difícil? Como que foi? Então, nisso Pandora ajudou muito porque as aulas eram ao vivo, né? Então, Sim. era mais fácil, tipo, eu tinha que levantar porque eu tinha um compromisso marcado. Eu acho que se fossem gravadas... Existia uma pressão, né, Lê? Se fossem gravadas, eu acho que teria sido mais difícil, principalmente matéria que eu não gosto. Eu acho que ia ficar envolvendo dois, não ia entender nada, então nisso eles foram muito eficientes. Uhum. Uma coisa que, assim, eu achei que foi bom até, entre aspas, né, é que eu tenho muita vergonha de falar. No cursinho presencial, nossa, eu morria de vergonha para fazer qualquer pergunta. Eu tinha que fazer depois da aula para o professor. Eu ainda me atrapalho para falar, eu me comunico muito mal. E no EAD, tinha a possibilidade do chat, então eu interagia bastante, me ajudava a tirar mais dúvidas, assim. Acho que nesse sentido foi bom. Mas uma coisa que eu senti muita falta é meio que uma transição de espaço, sabe? Por exemplo, quando você está no cursinho, no presencial, no caso, você está estudando, tipo, você sabe que lá você vai para estudar, tipo, tem um canto para estudar, um canto para conversar, um canto para você fazer cada coisa. Em casa, tipo, tudo fica muito bagunçado, porque às vezes você está no seu quarto, você está estudando, mas você também, quando termina de estudar, você vai, sei lá, ler um livro, você vai se divertir também no quarto. Então, parece que a gente acaba ficando muito mais cansado. E nisso foi bem complicado. Entendi. Porque realmente você está em casa, você está dividindo espaço com a sua família, com o seu cachorro, com o telefone tocando, com, né, gente chamando no portão. Então, você divide espaço com tudo isso, né? E é que nem a própria Maju disse, né? Imagina uma reforma do lado da sua casa, que gostoso, sabe? Então você está dividindo espaço. Era difícil para mim nos dias de simulado, porque às vezes era no domingo, no sábado, e os meus vizinhos adoram fazer festa, tipo, bem do lado de casa, aquela musicona, funkão. Você fazendo o simulado ao som de Tiaguinho. Difícil. Nossa, você ficava com muita raiva, meu Deus. Entendi. Realmente, essa adaptação incluiu também suportar algumas coisas, né? E conta para mim, Júlia, já nesse trajeto desse assunto, né? Como que foi na sua casa? A galera respeitava o seu espaço? Você conseguia, né, ter Tinha barulho, tinha reforma, tinha... Como que foi Alguma coisa sempre tem, né? Ah, tem criança, tem reforma. A Maju, pelo que eu entendi, ela conseguiu... Gabaritei o bingo. Ela conseguiu o combo completo, entendeu? Foi. Mas como que foi para você, Ju? Bom, aqui em casa eu já tinha um espacinho, até porque eu estudava eu fazia o ensino médio junto com o cursinho. Então, a adaptação, primeiro, de rotina foi difícil,
porque às vezes o cursinho marcava coisa, o ensino médio marcava no mesmo horário, então foi difícil essa adaptação em questão de horário, eu demorei meses e meses para realmente conseguir pegar uma agenda e separar horário, mas em questão de espaço, eu moro num bairro extremamente barulhento. O vizinho da frente faz barulho, o vizinho do lado faz barulho, e tem o fator que tá todo mundo em casa. O meu pai tá trabalhando em home office, o meu irmão agora também tá estudando EAD, então tá todo mundo em casa, o que antes eu ficava sozinha e tinha total privacidade, já deixou de acontecer, e eu divido o espaço com o meu irmão, o que torna um pouco mais difícil também. Mas Entendi. assim, eu acho que o aluno, depois do EAD, ficou um pouco mais resiliente. No começo eu surtava com qualquer. Tanto que no primeiro simulado que a gente teve em formato EAD, eu mandei mensagem pro Varela e falei: Meu, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou porque o vizinho tá estrondando no som aqui, tá chacoalhando a janela, e eu não consigo me concentrar. E o Varela super me deu um apoio ali e eu acabei fazendo, mas foi bem difícil essa adaptação de barulho no começo. Agora eu não ligo tanto, não que não me atrapalhe, mas a adaptação foi bem difícil. E como você falou, né? O lance da resiliência, de ter essa noção, né, de que era necessário, né? Era necessária essa adaptação, porque, ao contrário, né, do que eu acabei de dizer das matérias, tal, da galera que realmente não teve oportunidade, a gente sabia que a gente precisava estudar, né? A gente precisava criar uma rotina, a gente precisava fazer alguma coisa, porque o vestibular estava chegando, né? O vestibular estava chegando. Eu digo, né, por experiência própria, né? Ano passado eu vivi aqui dentro do estúdio, né? Vocês sabem disso, vocês estavam com a gente. E a gente, como cursinho, né? A gente precisava oferecer para vocês, né? O que teria sido proposto lá no começo do ano presencialmente, que eram as aulas, né? Então a gente, o Breno falou isso no começo, né? A gente fez uma adaptação super rápida, para que vocês conseguissem seguir as aulas, né? E falando nisso, né, que você falou, Júlia, que o aluno depois do EAD, né, ele conseguiu ter mais resiliência, ele conseguiu ter um pouco mais de compartilhamento de sentimentos e tudo mais. É justamente isso que a gente é o tema desse nosso episódio, né? E queria saber de vocês também, um por um, como que vocês acham, isso é um sinal, hein? Como que vocês acham que mesmo depois, né, de passar por todo esse período de EAD, estudando em casa, tendo todos esses desafios, né, e conseguindo lidar com tudo isso, né, como que vocês acham que esse aluno, vocês, propriamente dito, vão lidar, né, com a volta de um ensino presencial? Falando nisso, vocês que estão na faculdade, algum de vocês está tendo presencial ou não? Nenhum, Não. só EAD, Não. só EAD. Não. A Tá, previsão é Só voltar EAD. em março, mais ou menos. Isso que eu ia falar. A previsão da UFSCar é voltar com as atividades, pelo menos híbrido, ano que vem. Antes disso, nada. entendi. Por falar nisso, eu não perguntei. Breno, você passou em quê? Engenharia de Controle e Automação na IFSP. Legal. Maju? Ciências biológicas na UFSCar. Legal. Lê? Direito na Unifesp. Top. Falando nisso, cadê a Manta aí? Já tô com o moletom da faculdade. Nem tá presencial, já comprei. Animadaço. E Ju, passou em quê? Engenharia ambiental da Unesp. Top. Então, né, voltando para minha pergunta, como que vocês acham, né, que vai ser a volta, né? Quando, que nem a Maju falou, a UFSCar só no que vem e no híbrido ainda, né? Como vocês acham que vai ser? Como que vocês acham que vai, sei lá, porque vocês têm contato pelo WhatsApp com a turma de vocês, né? Deve ter o grupinho aí e tal, vocês trocam ideia. Mas como vocês acham que vai ser, né, encontrar pela primeira vez essa galera toda? Enfim, o que você acha, Brenão? Olha, pelo que eu vejo, assim, da minha turma, pelo menos acho que vai ser uma festa,
Acho que quando puder falar assim, pode pisar na rua tranquilo, o que vai ter de festa, aglomeração, acho que vai ser uma loucura. Mas em questão de estudo, eu acho que quando a gente for para a faculdade, a gente já está com a cabeça mais aberta, afinal a gente lidou com uma dificuldade enorme aqui, então a gente vai retomar o que a gente está acostumado. Mas a gente vai aprender até estudar de uma forma mais diferente, uma forma melhor. Acredito que ainda vai ter que ter um distanciamento, não sei, por questão de nem sempre acho que todo mundo vai estar vacinado, tem gente que opta por não querer vacinar, e, enfim. Então, mas a expectativa é muita ansiedade, né? Não vejo a hora de poder ver todo mundo, voltar para as aulas, e fazer tudo o que a faculdade proporciona. Sim, sim. Eu acho que para algumas áreas até a faculdade é essencial, né? Alguns laboratórios, alguns métodos, né? A faculdade é essencial. O físico, né? Você tá ali, eu acho que é essencial, né? É igual a gente tem brincado, né, com a galera de medicina. E aí, quando você tiver que botar a mão num coração, como é que vai fazer? Bom, com base nisso, né, eu estava lendo algumas coisas também que na verdade, a gente foi, falando do ano passado, né, a gente foi do ensino remoto emergencial, né, para um ensino que, na verdade, agora não é mais emergencial, na verdade, né, e que ele acaba sendo intencional, né, porque é a única forma da gente acabar estudando, né? Igual o Breno falou, foi tudo na correria, tal, a gente teve que dar os pulos e não sei o que tem, tal. Só que agora parece que virou até natural, né? Estudar online. Parece que você acorda de manhã e você fala, poxa, vou ligar meu computador, vou abrir tal coisa, tal, porque tenho aula e não sei o que tem. Então acabou sendo, né? Tá sendo natural, né? Esse lance do ensino EAD, né? Mas o Ju, que nem a gente estava falando, né? Da resiliência e tudo mais. O lance de se auto, de ter as ajudas, né? Vamos chamar assim. O lance de ajudar o amigo, né? Não estou entendendo tal coisa, tal. Isso aflorou mais nesse lance do online? E como você acha que isso talvez vai dar para ser levado depois que isso tudo for amenizado? Com certeza, né? É como a Lê falou, online a gente, assim, conseguiu compartilhar muito mais, né, pelo chat. Eu ainda brinco que as pessoas se tornaram muito mais comunicativas online, Verdade, porque as verdade. pessoas que antes tinham vergonha de é, É, acho levantar que a mão e ir lá na pergunta, né? Não tem mais esse problema de vergonha em comunicação. é, E me ajudou muito, por exemplo, explicar a matéria para outros amigos, entendeu? Então eu explicando, às vezes eu parava e falava, nossa, eu não sei essa parte. Então eu acabava identificando, então me ajudou muito esse compartilhamento, os grupos do Pandora, outros amigos vestibulandos. Eu acho que a gente se tornou muito mais, como pode dizer, conectado, sabe? A gente aprendeu um a ajudar o outro. O que antes no presencial era cada um no seu canto, online virou uma coisa só. sim, sim. Eu acho que com tudo isso também, a gente acabou criando, né? Como você falou, né? De ajudar, né? Enfim, ser solícito. Eu acho que a gente acabou criando e aperfeiçoando, né? O que a gente pode chamar, talvez, de uma inteligência emocional, sabe? Então, a gente amadureceu, eu acho que emocionalmente também, sabe? Eu acho que com tudo isso que aconteceu, né, até saindo um pouco do lance de educação e tal, eu acho que nessa pandemia a solidariedade, por exemplo, foi absurda, sabe? De um ser humano ajudar o outro, sabe? Então, esse aprimoramento dessa inteligência emocional, né? Eu acho que foi muito bonito e a gente, obviamente, vai levar isso para frente, né? Com Lê, certeza. o que você acha, né? De como vai ser
justamente isso, né, de levar esse afeto que a gente aprendeu durante a pandemia ao longo, né, depois que tudo isso acabar. Como que você acha que vai ser isso? Acho que as pessoas vão aprender, assim, já aprenderam, né? Estão aprendendo a ter mais empatia com o outro. É uma coisa bem importante que ficou muito claro nessa pandemia, né? E que nem a Júlia falou, essa coisa de poder se ajudar mais online é mais fácil, né? Tipo, alguma pessoa falar que está com dificuldade, não sei, acho que nesse sentido ajuda mais o Sim. online. Mas é engraçado também que tem coisa que acaba juntando, tipo, do presencial e do online. Por exemplo, eu não imaginava que eu teria pessoas que, tipo, ia fazer grupinho na faculdade pelo EAD, sabe? Tipo, um grupinho de amigas, grupinho de gente que gosta mais de tal coisa, ou que desgosta de tal coisa. Tem gente que, tipo, no próprio EAD a gente já vê que, tipo, eu não vou muito com a cara, tem gente que a gente vai muito com a cara. É meio bizarro, assim, acaba passando, sabe? Essa questão do presencial pro online, eu nunca imaginaria que isso fosse acontecer. E Entendi. essa coisa de se ajudar, nossa, no grupo da sala, principalmente quando tá tendo aula, a gente se ajuda muito, sabe? Tipo, alguém fala, não entendi isso que o professor falou. A gente acaba se ajudando muito mais do que eu imagino que seria no presencial, por exemplo. Entendi. Ou a gente surta junto, né? Ou isso, exatamente. Ou se Tem uma ajuda. matéria que a gente sempre surta junto. Toda vez que o professor começa a falar, a gente fica, meu Deus do céu. É uma ajuda muito mútua, assim, acho Ou legal. ajuda ou surta, né? Legal. E Maju, deixa eu te perguntar. A gente teve, né, toda essa adaptação também tecnológica, né? A gente teve que aprender a lidar com programas, com coisas online que a gente nunca tinha lidado, né? Como, por exemplo, né, Google Meet, Zoom, Skype, webcam. Ei, você tá sem som. Ei, você tá sem som. Sabe, coisas assim viraram, Sim. né? Que nem ano passado. Né? Ano passado, a gente dentro do estúdio, o tanto de probleminha que dava era absurdo, sabe? Travou. Gente do O céu. chat com delay de 30 segundos. O chat, quando travava esse trem, vinha tipo assim, vocês que estão ouvindo a gente, vocês não têm noção. Era coisa do tipo, travou. Só que era 180, 200 alunos assistindo a aula. Travou, todos eles queriam avisar que travou, entendeu? E era tipo assim, 150 travous no chat, assim, de uma vez, sabe? Só que assim... Não, sem contar o delay, né? Porque começa lá, travou, e vai 30 segundos, vai 1 minuto, aí o professor vai já voltou. E... Não, o professor já tá resolvendo questão e vocês estão no travou ainda, entendeu? Então, assim, essa adaptação tecnológica que a gente teve que ter, como que você acha, Maju, as faculdades, né, as escolas, você acha que elas vão, depois que tudo isso, né, passar, ou amenizar, né, você acha que ainda assim, né, as instituições de ensino, elas vão usar a tecnologia a favor da educação? Olha, eu vou falar alguns pontos de vista diferentes, assim, que eu acompanho de longe ou de perto, né? O primeiro ponto de vista é que eu acho que as escolas, assim, principalmente as particulares, né, que tem mais dinheiro, assim, para bancar câmera, luz boa, internet boa, computador bom, essas coisas, eu acho que a tendência é ter, sim, uma turma, pelo menos, online, porque, que nem o Pandora fez, né, o Pandora Gaia esse ano, eu ia entrar no Pandora Gaia, eu só não entrei porque era compra online, e aí ia dar problema se cancelar depois do tempo lá, tal, mas eu acho que algumas instituições, as que têm mais, assim, condições, né, mais infraestrutura, eu acho que elas têm a tendência a seguir, sim, algumas turmas online, porque eu tinha, por exemplo, amigos que não podiam vir até Limeira, de repente, ter aula, mas eles podiam assistir uma aula online, sabe? Então, eu acho que isso tende, assim, a continuar, de certa forma.
né? Agora, outra perspectiva que eu acho é que eu não sei se, assim, as escolas públicas, se não, até algumas particulares, né, que são, assim, menos infraestrutura, mas principalmente as escolas públicas, né? Minha mãe é professora da rede municipal, então ela tá aposentada, né? Esse ano ela não deu aula, graças a Deus, porque se ela tivesse dando aula, eu ia ficar preocupadíssima, né, dela se contaminar em alguma coisa. Mas ela conhece muita gente, né? E muita gente acaba falando para ela que a internet, assim, não pega, daí tem aquelas crianças que não estão assistindo aula, aí tem aquela família que quer mandar o aluno todo dia porque não tem internet em casa, porque às vezes o computador, assim, não tem. Então, é complicado, né? A gente tem que ter sempre essa perspectiva que a gente aqui do cursinho está numa bolha de privilégio. Sim. E que o Pandora, sim, tem as condições de manter uma aula online, mas a gente tem que pensar num todo, né? Tipo, na faculdade, daí um outro ponto de vista da faculdade. A UFSCar, eu sei que cada curso, assim, cada departamento fez de um jeito. Teve curso que cancelou o primeiro semestre de 2020, né? Porque achou que ia ser só aquilo, tudo bem, mas não foi. Porque tinha muita gente na faculdade que não teria as condições para assistir uma aula em casa, né? Que não conseguiria, assim, de repente, ter uma internet boa, um computador bom, assim, que funcionasse e tivesse as condições perfeitas, assim, para fazer o possível, né? Então, cada curso na UFSCar ficou de um jeito. Tem uma amiga que fazia imagem e som lá, ela foi para a USP depois, mas ela fazia imagem e som lá. E no curso de imagem e som, eles deixaram os alunos, né, no segundo semestre, fazerem só as matérias optativas, porque daí não ia mexer muito, assim, em quem não podia assistir às aulas. Aí, no caso da biologia, o pessoal, assim, teve algumas aulas e tudo, só que as aulas que necessitam de laboratório, necessitam de, tipo, ir atrás e fazer, sei lá, trilha, porque a gente tem aula de campo, né, literalmente aula de campo. Sim. Mas aí ficou como incompleta, então, tipo, na grade você fez só a parte teórica, e quando voltar você vai ter que fazer a parte prática daquilo. Aí, no meu caso, o meu semestre não começou ainda, começa dia 16 de agosto, e aí eu vou ter o primeiro e segundo semestre, sim, seguidão. Meu segundo semestre está previsto para acabar em abril, e já começar o terceiro, assim, logo depois. Eu tenho, tipo, 2 semanas de férias, nesse tempo todo, assim, até abril do ano que vem eu tenho 2 semanas de férias, que é a semana do Natal e do Ano Novo. Mas eu acho que na faculdade é muito complicado a gente falar disso de curso online, né? Eu acho mais fácil ser a mesma questão da escola privada, né? Eu acho que as faculdades privadas têm mais, assim, infraestrutura, e querendo ou não, quem está pagando ali uma universidade privada tem mais condições de quem está estudando numa escola pública na grande maioria das vezes, né? Se você não tem bolsa, tipo, o meu curso na PUC de Campinas custa R$ 1.900. Então, assim, quem tá pagando R$ 1.900 não tem como, pelo menos, não ter ali um celular, um computador, sabe? Então, eu acho que as faculdades, assim, as particulares, talvez consigam, assim, continuar com turmas online. As públicas, eu não sei se é muito viável isso, porque tem gente, assim, de todo jeito, de todo lugar. Então, eu acho muito complicado colocar numa caixinha só e falar, sim, a gente vai conseguir fazer tudo online, e falar, não vai conseguir fazer tudo online. É verdade. Eu acho que é isso, basicamente. Sabe o que eu ia comentar, Maju? Algumas faculdades particulares, elas já têm agora, tipo, matérias optativas online. E toda matéria é online, mas isso não é em consequência do EAD, tipo... Sim, já tinha antes, né? Sim, eu conheço faculdades que tinham antes. Então, as públicas não, a gente, assim... Sempre... Opa, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Os meus professores sempre falam, eles frisam muito que a intenção da faculdade pública não é se manter online, então, tipo, não vai ter nenhuma matéria online, não vai ter nada, nenhum curso online. A intenção é voltar para o presencial o mais breve possível. E é uma coisa que a gente não vê nas particulares, eles estão abrindo até optativas online, né? Sim. Aqui em Limeira, inclusive, tem, acho que faculdades que têm cursos que são só EAD, assim, sabe? São só online, então as pessoas, assim, pagam para fazer só o curso online, tipo... Mas eu não sei ali, eu acho que realmente, assim, na faculdade pública é meio inviável isso, porque, nossa, assim, a gente estuda numa universidade pública de um jeito tradicional, sabe? As universidades públicas daqui são muito tradicionais, então, assim, não tem como a gente pegar, sei lá, o UFSCar, que vai falar assim, então vocês vão fazer, sei lá, online aí mais um ano. Tipo, tem gente ali que não dá, sabe? Então, assim, é o que eu falei. Se você tem um aluno que paga R$2.000 na mensalidade, é diferente de um aluno que depende do auxílio de 350 da Universidade Federal, sabe? A gente tem que fazer esses recortes. Não acho que dá para colocar tudo numa caixa, não.
E Eu acho que isso é bem... toda a configuração, né, toda a estruturação, todo o planejamento de uma faculdade pública, ela nunca foi e eu acho que nunca vai ser para o online, né? Igual a gente estava Também, falando, né? Barbs. Desculpa, Não, mas pode tem a falar. questão, por exemplo, de pesquisa. A Universidade Pública do Estado de São Isso, Paulo são muito fortes em pesquisa. A gente está perdendo muito em questão nesse campo, porque a gente precisa do laboratório. Eu, por exemplo, sei lá, acho que 70% das minhas matérias precisavam estar no laboratório, precisavam estar presencial. E a gente perde muito com isso. Então, além da questão do privilégio, de a diferença econômica entre uma faculdade pública e particular, o meu tio, por exemplo, é professor em uma faculdade particular. E ele já apresenta outro ponto de vista. Ele fala sobre gastos, que a universidade não tem gastos, estando IAD, né? Porque você não precisa manter um prédio inteiro ligado, você não precisa de um funcionamento. Então, eu acho que eles têm uma visão muito diferente, até por causa do segmento, né? Da linha de ensino e essas coisas. Sim. Mas aí é que nem você falou, né? A gente... sei lá, numa situação dessa, a gente ganha com economia e perde com conhecimento, sabe? Perde com qualidade de ensino. Isso, O famoso universitário formado por EAD. Que o pessoal usou. Ô, Barbosa, deixa eu contar um negócio pra você. Quando eu entrei na primeira semana de aula de engenharia, os veteranos vieram e falaram: parabéns, você vai ser chamado de engenheiro formado pelo Gartic, que é aquele programa de desenho lá. Sei. Olha lá, cara, tá vendo? Meu, isso precisa acabar logo. Tem que ter vacina pra todo mundo. Eu não sei, tipo, na faculdade. Se todo mundo sabe, assim, mas na UFSCar a gente tem um curso de biotecnologia, né? E, tipo assim, de faculdade pública, eu acho que é uma das únicas aqui do estado, se não a única que tem esse curso. E é um curso, assim, extremamente caro, assim, sabe? É engenharia genética pura, então, assim, depende muito, assim, de pesquisa, que nem a Júlia falou, né? Que a universidade pública, a gente depende muito de pesquisa, assim, de verba e tal. Então, assim, é totalmente diferente de uma faculdade privada, né? Que tem, assim, condições de fazer o EAD, assim, mas... Como que você vai fazer um curso de biotech online? Tipo, não dá, sabe? Vai chegar em certo ponto que não vai dar, vai ficar inviável. É um curso super importante, né? Principalmente agora que tá falando muito dessa questão da saúde, a gente tá vendo isso, a importância das universidades públicas, até para produção de vacina, de pesquisa, de mapeamento do vírus. É verdade. Mas, gente, caminhando para o final aqui, eu queria fazer duas pequenas atividades com vocês. A primeira, a gente falou até agora das dificuldades, dos desafios, né, de como talvez seria, né, esse aluno, né, lá na frente, o uso das tecnologias e tudo mais. Mas, trago-lhes novidades. Vocês sabem, porque vocês provavelmente participaram, ano passado a gente teve a nossa feira de profissões, né? A gente teve o nosso painel de profissões, que a gente chamou no passado, né? E logo, para você que está ouvindo ou vendo a gente, né? Hoje é exatamente dia 7 de julho, né? Logo a gente vai divulgar a nossa nova Feira de Profissões 2021, tá? Então, fiquem atentos aí nas redes sociais. Entre semana que vem, a próxima aí a gente já vai divulgar, vai acontecer ainda esse mês, tá? A gente está trazendo alguns convidados sensacionais, é coisa assim, topzera, do nível, sei lá, a gente vai falar do curso de comunicação, a gente já está conversando com o Faustão, por exemplo, né? A gente já está... Agora que o cara... Beleza. Não, agora que ele tá desempregado, ele veio aqui e pediu pra gente participar, pediu um cachê. Já teve o Porchat, agora dele, né, pô? Não, Porchat agora é passado, entendeu? Agora é Fausto Silva, estamos nesse nível aí. Brincadeira. Então, fiquem atentos, você que está vendo a gente, ouvindo a gente, que nos próximos dias a gente vai soltar. E o que eu queria pedir para vocês, 4,
é que, como vocês, esquecendo tudo, tá? Hipoteticamente esquecendo tudo, pandemia, esquecendo todo o cenário que a gente está vivendo, e pensando justamente na profissão, né? Eu ia pedir para que vocês, em poucas palavras, sejam bem breves, como vocês se imaginam dentro da profissão que vocês estão estudando, como vocês se imaginam, aquela famosa pergunta de entrevista de emprego, né? Como você se imagina daqui 10 anos? Eu queria saber, uma curiosidade minha aqui, de quem está ouvindo também, como você se imagina daqui 10 anos, Brenão, dentro da sua profissão? Olha, é até engraçado essa pergunta que... Só um adendo. Eu imagino o Brenão com aqueles carrão fazendo barulho. Lembra que a gente falou esse dia? Um Golfão GT. Para você que está ouvindo ou vendo a gente, esse é um gosto muito peculiar do nosso amigo Breno. Ele ama carros barulhentos. Inclusive, nas próprias palavras dele, abre aspas, imagina na rua passando aquele carrão fazendo barulho. Uau! Fecha aspas. Mas, Brenão, fala aí, como você se imagina daqui uns 10 anos? É até engraçado essa pergunta, Barbos, porque acho que alguns daqui estão nos meus close friends do Instagram e eu fiz essa pergunta para eles semana passada. Eu não estou, inclusive, então tá tudo bem, continua. Não, desculpa, é que, né, aquele é mesmo para passar vergonha. Aí, eu queria até saber o sonho do pessoal, enfim. E eu me imagino daqui a 10 anos, eu sou muito sonhador, então eu imagino, assim, no auge. E para quem não sabe, né, acho que a maioria não me conhece, eu tenho a nacionalidade portuguesa, então eu tenho permissão para morar na Europa. E a minha meta é me formar aqui no Brasil como engenheiro e poder prestar alguma prova, alguma coisa para transferir o meu diploma para lá. Aí, porque a minha meta, que eu quero mesmo como engenharia, é trabalhar em alguma empresa grande lá, pode ser como a Tesla, a Amazon, qualquer empresa grande, mas essa é a minha maior meta. Até para proporcionar, a minha profissão, né, proporciona um maior desenvolvimento de produção com uma menor taxa de preço, como se fala, automação, né? A gente tenta fazer da melhor forma. Então, eu acredito que lá na Europa é muito forte esse tipo de emprego, muito bem remunerado. Então, a minha meta é bem grandinha, assim, podemos dizer. Maravilha. Se Deus quiser. Acho top. Tá vendo? Já falou de Tesla, o cara vai meter um escapamentão barulhento. Carro elétrico. Carro liquidificador, o quê? Não. O cara vai meter um escapamento barulhento num carro elétrico, tá certo. Ô, Maju, e você? Como que você se vê daqui uns 10 anos da sua profissão? É muito complicado, né? Eu tinha até respondido o Breno sobre isso esses dias. As minhas metas, assim como as do Breno, também não são muito baixas, né? Eu pretendo fazer um mestrado, um doutorado, assim, fora do país, porque na área que eu tô, assim, eu acho que compensa muito, pelo menos tentar, né? Não, assim, eu penso, assim, né, em ir, de repente, para uma Europa, mas qualquer lugar, assim, estarei indo, né? Eu acho que, fora isso, como eu vou fazer a licenciatura também, né, eu provavelmente vou sair da faculdade como professora, eu, assim, pretendo tentar conciliar, né, isso, né, de dar aula e fazer pesquisa junto e ir para frente, assim, em mestrado, doutorado, enfim. E, assim, eu não consigo me ver, assim, fora de pesquisa, sabe? Não consigo, assim, me visualizar em algum momento não fazendo, assim, o que eu quero fazer, né? Tipo, consigo me imaginar num laboratório, consigo me imaginar, de repente, na Alemanha, assim, trabalhando com nanorobô, com medicamentos, coisas mais assim, com vacina, talvez. Mas tenho essa meta de ir para fora do país e talvez, assim, começar a querer comprar uma casa própria, né? Porque daqui 10 anos eu vou estar com 30. Então, já vai estar meio, assim, na hora de sair, assim, da casa dos pais, de pagar um lugarzinho, né? Um negócio mais meu, assim. Eu acho que é isso, basicamente. Top demais. Lê, me diz, daqui 10 anos, vai lá.
Nossa, é uma pergunta tão difícil. Não é? Mas acho que eu penso grande também, que nem a Maju e o Breno. Eu penso bastante em aprender novos idiomas. Nossa, eu quero muito aprender italiano. Meu sonho é ser fluente em italiano. Mas eu penso bastante também em fazer especializações, que nem a Maju disse, tipo mestrado, doutorado. Nossa, meu sonho também ir para fora, estudar fora do país. Nossa, uma coisa assim que eu almejo demais. Só que sobre a área do direito, assim, para eu escolher, eu juro que eu não tenho a menor ideia, assim. É muito no início do curso, eu juro, não tenho ideia nenhuma. Até porque é um Mas leque eu acho gigantesco dentro de direito, né? nossa, tem muita coisa assim que eu nem imaginava, mas eu gosto bastante de estudar as relações entre o Estado e a população, estudar questões mais relacionadas à democracia. Mas eu, de verdade, não sei. Não sei se eu vou querer prestar concurso, não sei se eu vou querer advogar, não tenho ideia. Que vergonha, todo mundo assim falando, porque eu vou fazer isso e aquilo, e A eu Maju quer não para sei. a Maju quer para ela a Alemanha, o Breno quer comprar o carro. Ah, mas isso é o que eu quero, né? O que vai acontecer é outros 500. Daí aí já... Então, tem um pequenininho passo que é pular pra lá. Legal. Ô, Ju, conta para mim, qual é seu sonho daqui 10 anos? Como que você imagina daqui 10 anos? Eu tô na mesma vibe da Letícia, viu? Assim, sempre foi meu sonho fazer uma pós e, assim, fazer tudo que é possível. Só que antes de entrar na universidade, se você me fizesse essa pergunta, eu ia falar, não, eu quero trabalhar com pesquisa com certeza, ir para outro país desenvolver minha pesquisa. Eu continuo gostando disso, mas estando dentro da universidade, eu conheci áreas que eu nem sabia que existia. Então, Eu eu acho que o também. meu leque é muito grande. E em 5 anos eu vou ter tempo para conhecer tudo e decidir, né? Porque pode ser que eu entre com uma cabeça e saia com outra. Eu acho que eu gosto de pesquisa e pode ser que no final eu odeie. Então, eu acho que agora tá cedo para falar sobre área, mas Assim, com isso certeza também, com continuar aí na certeza. pós, no mestrado. Legal, legal. Legal ver, né, que vocês jovens, ó, o velho Vou falando. fazer estágio no Pandora, né, Barbosa? Isso daqui 3 anos e meio já Isso. é certeza, Pronto, já né? vem fazer plantão, já Plantão tá da biologia. fácil, fácil. E é legal saber, né? É legal ver, né, vocês falando, porque realmente, né, o futuro é tudo que nos espera, né? Tudo que nos espera. E digo mais, daqui 10 anos, na nossa feira de profissões, eu vou chamar vocês, tá bom? Então, Ai, chama, Ó, por favor. Eu vou ó. anotar, Vou hein? amar. Tá anotado. Vou daqui 10 adorar. anos, quando fica gravado, registrado aqui nesse Vixe, Barbosa. podcast, que daqui 10 Vou Prometendo anos, colocar no cumprir. calendário do Google para ele me isso, lembrar, já hein? põe no Sim, calendário, já marca um evento no Google pelo Google Meet, que a gente vai, pode ser, pode ser. né? Mas é isso aí, legal. Bom, eu acho que a gente se estendeu um pouquinho aqui. O Varela muito provavelmente vai me xingar por ser o episódio mais longo do podcast. Mas eu preciso fazer uma última coisa que é de lei do nosso podcast, que é uma indicação de uma música que vocês gostam, para a gente colocar na nossa playlist do podcast. Então, 1 minuto que eu preciso ver minha playlist aqui. Então eu vou perguntar para vocês uma música, vocês me digam uma música que inspira vocês, uma música que marca a vida de vocês, para que a gente inclua na nossa playlist do podcast no Spotify. Inclusive, para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo a gente, você pode procurar a nossa playlist do podcast no Spotify, que vai estar lá os gostos musicais, os gostos ecléticos dos nossos participantes, dos nossos convidados. E quero saber, vamos lá, quem já tem aí um nome para me falar? Brenão? Eu tenho, mano. Eu sou uma negação para falar em inglês. Tá certo. É Fala oceano, aí. Só que em inglês. Oceans, sabe? Tá. Enfim, oceano, digita aí em inglês. É Oceans que fala. É uma música que eu gosto mais do refrão dela, então eu já jogo lá pros 2 minutos.
Mas é aquela musiquinha famosa que você vê em TikTok, em Reels de Instagram, que é aquela musiquinha de fundo das mensagens motivacionais. Bem linda a música, assim. Então, eu ouço muito ela. É de uma banda? É de um cantor? Quem que é? É de uma banda... Então, a que eu ouço é de uma cantora. Chama Hillsong United. Ah, tá. E ela é muito bacana, porque quando eu começo a ouvir, ela é bem calminha, mas eu já fico imaginando tudo, dá até mais vontade de estudar. Posso te dizer uma coisa? Claro. Eu casei com essa música. Oh, sério? Que lindo. Mentira. Posso te dizer mais uma coisa? Se alguém estiver duvidando, existe um vídeo lá no meu Facebook, há alguns anos atrás, que eu postei. Ah, mas eu vou procurar agora que eu quero ver essa cena. Posso dizer mais uma coisa? Eu toquei essa música para Camila entrar. Coitada da Camila. Gente, já tô até chorando aqui de novo. Foi muito bonito. Mas então eu falei certo o nome da música? Falou certinho. Só tava esperando você falar errado pra eu te zoar, mas falou certinho. Não, só tô esperando o Marlon, a Camila, teus professor de inglês, ó. Ô, Maju, me diga aí uma música, vai lá. Olha, eu escolhi a música, assim, marcou minha vida, minha adolescência inteira, chama Iris, eu acho que fala assim, se escreve Iris, do Google Dolls, é uma banda, né? Essa música, pra mim, assim, é perfeita. Toda vez que eu tô mal, eu escuto ela. Toda vez que eu tô feliz, eu escuto ela. E, tipo, se eu pudesse escolher uma música pra minha vida, seria ela, provavelmente. Junto com alguma do Nirvana, talvez. Alguma da Taylor Swift, porque eu sou dessas. Top. Mas eu acho que seria Iris, eu acho. Top. Lê, me diz, vai lá. Ai, outra escolha difícil, né? Mas eu acho que para fugir um pouco do internacional, eu recomendaria muito Rita Lee. Acho que ela é perfeita, as músicas dela são uma delícia de ouvir. O conteúdo também é muito legal. Gosto muito de Ovelha Negra, acho que representa a adolescência. Ovelha Negra. É um ritmo muito gostosinho de ouvir. Eu amo. E é um som gostoso da Rita, né? Nossa, uma delícia, eu amo. E você, Ju? Fala aí pra gente, qual música que te representa, qual música que você curte, vamos lá. Bom, eu vou indicar Feeling Good, é Michel Bublé, eu acho que é assim que fala. É um jazz do ano 90, mais ou menos. Eu descobri que gosto escutando mesmo, eu consigo me concentrar bastante com esse ritmo. E parece chato, inicialmente, quando você escuta jazz, você fala, nossa, quem escuta jazz? Mas depois você escuta, você gosta, percebe que é um ritmo bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado. Legal, top. E deve ser um som bom para estudar, talvez. Sim, inclusive tem uma playlist só de jazz anos 90 que é muito boa. Não é um ritmo que, tipo, tira a sua concentração, sabe? Você não sabe se você se concentra no que você tá lendo ou no que você tá ouvindo. É um ritmo bem gostoso de escutar. Eu particularmente gosto de jazz, blues, instrumental, sabe? Deixar baixinho, assim, para trabalhar. Nossa, é top demais. Bom, gente, eu acho que a gente, repito, se estendeu. Vou levar uma bronca do Varela. Né? Mas o papo foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa que eram nossos pensamentos, né? Eu acho que a gente conseguiu expor aí mais ou menos uma ideia, né, de como foi, pelo menos para a gente, né, o ensino EAD, como que vai ser isso lá para frente e tudo mais. Agradeço muito a presença de vocês, por terem aceitado o convite novamente, né? Breno, Maju e Júlia já são famosos, né, Letícia? A gente não da casa já. Meros mortais, eu e você, Barbosa. Eu e a Letícia, nós somos novatos aqui, né? Mas agradeço a presença de vocês que estavam com a gente até agora, nos ouvindo, nos vendo. Se vocês quiserem, né, ficar por dentro dos outros episódios, assistir os outros episódios, fiquem à vontade. Nós já estamos aí no episódio 65, 66. Vamos. 67. Olha, vocês começaram em 2019, hein? Eu e o Breno tava no cursinho. Eu tava aqui quando tudo isso aqui era mato. Exatamente. Número 8.
Agradeço vocês que estão aqui. Você que está no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever, siga a nossa página, ativa lembrete, faz os rolês tudo aí, porque você precisa ficar por dentro do nosso podcast e dos demais conteúdos que a gente tem também. A vocês, Breno, Júlia, Lê, Maju, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por ter participado com a gente. Boa sorte para vocês na faculdade. Boa sorte para vocês aí no EAD, enquanto ele existe. E Obrigada, daqui 10 anos fica o meu compromisso aqui de chamar vocês para a nossa Acho bom. profissões. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, galera. Um beijo do Barbosinha. Barbosinha volta no próximo episódio, hein? Barbosinha vai voltar no próximo episódio para você saber como vai ser o segundo semestre aqui no Pandora. Vai estar comigo Vini, Dani, Cezinha, para explicar para vocês como vai ser o segundo semestre aqui no Pandora. Várias novidades para vocês, inclusive. Obrigado, gente. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Podcast. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Fui.